o slide, né, que vamos utilizar. Lembrando que a gente pede que o microfone fique desligado, né? Mas qualquer momento que vocês quiserem, vocês podem abrir e quiser comentar, pode comentar. Se quiser perguntar, pode fazer a sua pergunta, tá? Mas é importante que vocês terminem esse estudo sem nenhuma dúvida, tá certo? Tudo bem. Deve estar Certo. aparecendo aí para vocês o slide, né? Deixa eu ver aqui. Ok. Tudo certo aí, né? Então, essa é a classe bíblica verdade e hoje nós vamos estudar a verdade sobre justificação e salvação. Cada lição nós estudamos a verdade sobre algum tema que tem a ver com a nossa salvação, né? Então, esse estudo tem 21 lições, cada tema é importante porque tem a ver com a nossa salvação. Esse de hoje, mais ainda, porque o tema dele já é sobre a salvação. Então, todos os temas têm a ver com a nossa salvação, mas hoje especificamente nós vamos estudar sobre esse assunto, sobre a salvação. Por muito tempo, minhas amigas, eu tive, apesar de ter sido criado na igreja desde pequeno, mas chegou um momento da minha vida, lá pela adolescência, que eu fiquei meio angustiado, porque, apesar de estar na igreja, eu não sabia exatamente o que eu deveria fazer para ser salvo. E aí Deus me revelou, né, através de algumas leituras, Deus me ajudou a entender, e aí é isso que eu vou apresentar para vocês aqui. Depois também eu entendi o que era justificação e como a justificação é algo importante, né? A nossa salvação, ela está dividida em 3 passos, né? Ou são 3 processos. Eu gosto de falar 3 passos para ficar mais fácil de entender. O primeiro dele é a justificação. O segundo é a santificação. O terceiro é a glorificação. No estudo de hoje, a gente vai focar no primeiro passo, que é a justificação. No próximo estudo, sábado que vem, nós vamos focar no segundo passo, que é a santificação. Tá? Então, se você quer ser salvo, você tem que começar pela justificação. Esse é o primeiro passo. Quem não deu o primeiro passo ainda não vai dar o segundo, muito menos o terceiro. Tá? Então, o estudo de hoje é muito importante por isso. Então, convido vocês para nós fazermos uma oração, antes da gente entrar aqui no estudo. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Te agradeço pelo privilégio de poder compartilhar as coisas que o Senhor já me revelou a respeito deste assunto, da justificação, da salvação. E obrigado por poder compartilhar essas verdades com todos aqueles que têm o interesse de aprender, todos aqueles que estão acompanhando essa aula, seja ao vivo ou depois, a aula gravada. E eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar cada um de nós, me ajudar a transmitir essas verdades para os meus amigos, para os meus alunos, e que o Senhor conceda a eles sabedoria, entendimento espiritual por meio do Deus Espírito Santo, e também concentração, entendimento, inteligência, para que eles entendam tudo que vamos estudar aqui e, principalmente, Senhor, possamos colocar em prática na nossa vida, que todos nós sejamos justificados e sejamos salvos também pelo Teu amor, pela Tua graça, Pai. Perdoe nossos pecados, fica conosco nesse momento, nós te pedimos
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, então vamos lá. Acompanhe comigo essa introdução. A pergunta feita por Bildade, um dos amigos do patriarca Jó, traduz uma pertinente inquietação humana. Como, pois, seria justo o homem perante Deus e como seria puro aquele que nasce de mulher? Isso está em Jó 25, verso 4. E a realidade é que, sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo, nem obedecer a Deus. Em outras palavras, não pode salvar-se por seus méritos. Estaria então o homem perdido? Não. Felizmente existe esperança. Cristo proveu um caminho de escape e nós o encontramos descrito na Bíblia. Então, a nossa condição, nós já vimos, né, nos estudos passados, a nossa condição como pecadores é totalmente, totalmente miserável, né? Nós estamos completamente perdidos. E sendo que nós não somos justos e não podemos nos justificar, então, pelos nossos próprios méritos, né? Então, nós não podemos nos salvar. É por isso, meus amigos, que nós precisamos de um Salvador, tá? E esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Foi ele que proveu um caminho de escape, como diz aí, né? Uma forma de nós alcançarmos a salvação. E nós vamos ver isso na Bíblia. A primeira pergunta aí: que dois grupos de pessoas existem no mundo e qual a característica de cada grupo? Malaquias 3:18. Então, Malaquias 3:18 diz o seguinte: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3:18. Se vocês quiserem responder, tá? Vocês podem responder também as perguntas, para não falar sozinho aqui. Só um minutinho aqui. Vocês estão vendo aí o slide? Sim, eu estou vendo perfeitamente. Tá. Obrigado. Que eu fiz uma modificação aqui. Muito bem, então vamos lá. Respondendo agora a pergunta: que dois grupos de pessoas existem no mundo e qual a característica de cada grupo? Então, vamos primeiro responder os dois grupos de pessoas que existem no mundo. Segundo esse verso aí, nós encontramos o justo e o perverso, né? Então, nós temos o grupo dos justos e o grupo dos perversos ou ímpios, tá? E qual a característica de cada grupo? Existe aqueles que servem a Deus. Esse é o grupo dos justos ou dos perversos? O que vocês acham? Quem são os que servem a Deus? Os justos. Muito bem, os justos, né? Então, qual é a característica do grupo dos justos? Eles servem a Deus. E qual a característica do grupo dos perversos ou dos ímpios? Eles não servem a Deus. Tá claro aí? Bem claro, né? Então, nessa terra, né, na terra onde nós vivemos, nesse mundo, nós encontramos somente dois grupos. Ou nós estamos no grupo dos justos ou no grupo dos perversos. Como é que nós podemos saber se nós estamos no grupo dos justos? Se nós servimos a Deus, estamos nesse grupo. Como saber se nós estamos no grupo dos perversos? Se nós não servimos a Deus na nossa vida, então nós estamos no grupo dos perversos, tá? Já vimos em estudo anterior que a Bíblia afirma que não há nenhum justo na terra, né? Eclesiastes 7:20, Romanos 3:10, nós já lemos em estudos anteriores.
eles afirmam isso. Não há nenhum justo na terra. Como então podemos ser justos? Para sermos justos, precisamos ser justificados. Precisamos então entender o que é a justificação. Então você entendeu? Na pergunta anterior, vou voltar aqui, nós vimos que existem dois grupos no mundo, o grupo dos justos e dos perversos, certo? Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que não há nenhum justo na terra. Então, como é que pode haver o grupo dos justos, se a própria Bíblia diz que não há nenhum justo na terra? É porque a Bíblia fala da justificação. Esses que fazem parte do grupo dos justos são aqueles que não são justos por si mesmos, mas que foram justificados por Deus. Essa é a diferença. Entendeu? E aí vocês vão entender agora o que significa justificação, tá? Então tá aí os textos, né? Eclesiastes 7:20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. E Romanos 3:10, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Então tá bem claro aí, né? Não há nenhum justo, mas Deus, né, pela sua graça, ele nos justifica. E aí sim nós podemos fazer parte então do grupo dos justos. Ficou claro isso aqui, meus amigos? Vocês entenderam? Pode falar. Preciso saber se vocês entenderam para eu poder passar. Valéria disse que sim. Então vamos lá. Vamos entender então o que é a justificação. Segunda pergunta: em um julgamento, quem é justificado e quem é condenado? Deuteronômio 25:1. Diz o seguinte: em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. A pergunta é: em um julgamento, quem é justificado e quem é condenado? Então, está claro aí que quem é justificado é o justo e quem é condenado, o culpado, tá? Então, vejam que na Bíblia a palavra justificação está num contexto de juízo, né, de julgamento. E quem é justificado no julgamento, né? É a pessoa justa, aquela que não cometeu o crime. No nosso linguajar, né, a gente costuma mais usar a palavra absolvido, né? A pessoa é julgada e se ela não é condenada, então ela é absolvida, né? Então, a justificação, ela está nesse contexto de julgamento e ela dá essa ideia de absolvição, né? Então, meus amigos, esse texto ele nos ajuda a entender o que significa a justificação. Então, ser justificado é ser considerado por Deus justo, tá? Ou seja, é ser absolvido por Deus, né? Deus é o nosso juiz, ele vai julgar o, o, o povo de Deus, né? Na primeira fase do juízo. Então, se ele nos considerar, se nós estivermos sem pecado diante dele, então nós vamos ser justificados. Agora, se houver algum pecado que não tenha sido, não houve arrependimento, nem tenha sido confessado a Deus, então nós seremos condenados. Ok? Terceira pergunta: quem nos justifica? Romanos 8:33. Eu já falei, mas nós vamos confirmar na Bíblia. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus?
Deus quem o justifica. Romanos 8:33. Então, quem nos justifica, desculpa, está bem claro aí, né? É Deus quem nos justifica. E é interessante, né, esse verso, porque aí diz que ninguém pode acusar os eleitos de Deus. Por quê? Porque os eleitos de Deus não pecam? Não, mas é porque os eleitos de Deus, eles se arrependem e confessam os seus pecados, recebem o perdão de Deus, e depois de receber o perdão de Deus, eles recebem também a justificação. Eles são justificados por Deus. Então, ao ser perdoado e justificado, não há nada, nem Satanás, nem os demônios, nem ninguém pode acusar, então, os filhos de Deus. Por quê? Porque não há nenhum pecado que os condene diante de Deus. Tá certo? Quarta pergunta agora: quem unicamente é justo? 1 João 2, verso 1. A gente já viu que nós, seres humanos, não somos justos, né? Não há nenhum justo sobre a terra. Mas a Bíblia fala de uma pessoa, de alguém que viveu nessa terra e foi considerado justo. Vamos ver quem é? 1 João 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, está aí respondida a nossa pergunta. Quem unicamente é justo? Jesus Cristo. Por que que Jesus é o único que é justo? Porque Jesus foi o único que viveu nessa terra e não pecou. Jesus, eu vou ler esse texto aqui para vocês. Se vocês quiserem procurar no livro de João, capítulo 15, verso 10. Nós vimos na lição passada, a lição 5, a verdade sobre o pecado, que o pecado é a transgressão da lei de Deus, ou seja, o pecado é quando você desobedece à lei de Deus. Transgressão é o mesmo que desobediência, certo? Então, olha só o que Jesus falou com relação aos mandamentos de Deus. João 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Olha só, Jesus falou, se nós guardarmos os seus mandamentos, vamos permanecer no seu amor, assim como ele também guardou os mandamentos do Pai e permaneceu no amor do Pai. Então, Jesus afirma aqui que ele guardou todos os mandamentos de Deus. Se Jesus guardou todos os mandamentos de Deus, Jesus não desobedeceu a nenhum mandamento da lei de Deus, então Jesus não pecou. E é por isso que Jesus é o justo, é o único que é justo. Nós que pecamos, nós que transgredimos a lei de Deus, nós não somos justos. Sendo que Jesus é justo, ele é o único que pode nos justificar. Mas Jesus precisou fazer algo para isso, né? O que Jesus fez para justificar a muitos? Isaías 53, verso 11, tem a resposta. Falando sobre Jesus, né? Isaías 53 é uma profecia messiânica. Então, ela falava de Jesus antes de Jesus vir à Terra. Diz o seguinte: ele, se referindo ao Messias, né? Que é Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, que é Jesus, o justo, olha só, antes mesmo de Jesus vir à Terra, já afirmava que Jesus seria justo, Jesus não pecaria. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Olha só a palavra justificar, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então está aqui a resposta.
resposta para a quinta pergunta. O que Jesus fez para justificar a muitos? Jesus levou sobre si o quê? As nossas iniquidades ou os nossos pecados. A palavra iniquidade, já falei aqui em outros estudos, se você procurar no dicionário, você vai ver que iniquidade significa injustiça, né? Então, é sinônimo de injustiça, que também é um sinônimo de pecado na Bíblia. Porque ou nós praticamos a justiça quando obedecemos a Deus, ou nós praticamos a injustiça quando nós desobedecemos a Deus. Então, quando você lê a palavra iniquidade na Bíblia, você já sabe, é um sinônimo de injustiça e de pecado. Eu uso a palavra pecado para ficar mais fácil de entender. Então, o que Jesus fez, meus amigos, para nos justificar? Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados. Foi isso que Jesus fez. Nós estudamos sobre o pecado na aula passada. Nós vimos os passos que nós devemos dar para receber o perdão de Deus. Na lição 4, nós vimos o plano da salvação, nós vimos que para sermos salvos, Jesus deveria vir a essa terra e deveria morrer por nós. E Jesus só morreu na cruz porque ele estava carregando os nossos pecados, tá? E aí eu expliquei por que a Bíblia diz aqui que Jesus justificaria muitos. Lá em Isaías 53, esse verso está em Isaías 53, né? E tem um outro verso lá em Isaías 53 que eu não estou lembrando de cabeça aqui, então eu vou ler aqui, é o verso seguinte, o verso 12. Aqui, preste atenção, aqui diz que Jesus justificará a muitos, justificaria muitos, né? E no verso 12, que é o verso seguinte, depois desse aqui, diz assim o final: contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Eu expliquei esse verso aqui, não lembro se foi na lição 4 ou 5. E se você, só lembrando, se você perdeu esses estudos, seria importante que você assistisse. Está lá no canal, eu coloco sempre lá no grupo também o link, tá bom? Se você procurar lá no grupo, você volta lá nas mensagens, você vai encontrar o link. Ou você pode ir direto no canal da Classe Bíblica. Pesquisa aí Classe Bíblica Verdade. Você convida até vocês a se inscreverem no grupo, que toda vez que colocar um vídeo que eu colocar, vai aparecer para vocês a notificação. Então, vejam, voltando aqui. Jesus justificaria muitos, Jesus levou sobre si o pecado de muitos. Mas como assim? Jesus não morreu para justificar a todos? Jesus não morreu. Ao morrer, Jesus não levou sobre ele o pecado de todos. Quando eu digo todos, eu estou falando de toda a humanidade. E aí eu disse que não. A Bíblia está dizendo que Jesus levou sobre ele o pecado de muitos, não de todos. Quem são esses muitos aqui, meus amigos? Aí nós vimos na lição passada que aqueles que não confessam os seus pecados a Deus, ou seja, que não recebem um perdão para os seus pecados, esses pecados continuam sobre a pessoa. Então, a pessoa leva o seu pecado sobre si. Então, se eu cometer algum pecado e eu não receber o perdão de Deus para esse pecado, eu levo sobre mim esse pecado. Ok? Mas, quando uma pessoa segue aqueles passos que nós vimos para receber o perdão, né? A pessoa crê em Jesus, ela reconhece que pecou, ela se humilha diante de Deus, se arrepende, decide abandonar o pecado, né? E ela confessa esse pecado a Deus, então ela recebe o perdão o perdão de Deus, né? Para esse pecado ou para esses pecados. E aí esses pecados eles não desaparecem simplesmente. Esses pecados só são perdoados porque eles foram transferidos para Jesus de uma forma simbólica, né? Não digo simbólica, elas foram transferidas para Jesus literalmente, mas
nós não sabemos como é esse processo, né? Mas eu só sei que quando Jesus morreu na cruz, ele estava carregando os pecados de todo ser humano que ou já havia se arrependido e confessado seus pecados a Deus, e então tinha recebido perdão, ou que ainda faria isso no futuro. Isso nos inclui, né? Então, se você alguma vez pecou, se arrependeu e confessou o pecado a Deus e recebeu o perdão de Deus, você só recebeu o perdão de Deus por quê? Porque esse pecado seu foi transferido para Jesus. Então, ali na cruz, Jesus carregou esse pecado. É por isso que a gente não pode viver na prática do pecado, senão a gente vai estar sempre crucificando a Jesus, né? A gente vai estar sempre transferindo nossos pecados para ele. E isso quando há arrependimento, né? O problema da prática normal do pecado é que vai chegar um tempo que a pessoa vai considerar o pecado normal e nem vai mais se arrepender dele. Então, meus amigos, eu dei uma pausa bem grande aqui nessa pergunta 5, porque eu quero que vocês entendam bem essa questão de que Jesus não levou sobre ele o pecado, os pecados de toda a humanidade. Ele só levou sobre ele os pecados daqueles pecadores que algum dia se arrependeram e confessaram os seus pecados a Deus. Ok? Por isso que o verso aqui diz que Jesus justificaria muitos. Jesus só pode justificar os que fizeram isso, os que se arrependeram dos seus pecados, ok? Você pode se esforçar ao máximo para ser justo, mas nunca será pelos seus próprios esforços. Sabe por quê? Porque a justiça é um dom concedido por Deus Pai. Quero ler esse verso aqui, Romanos 5,17, rapidinho. Diz assim, ó: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, está falando de Adão, né? Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, olha só, e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, aqui fala que nós recebemos a graça de Deus e o dom da justiça. Então, a justiça é um dom, ou seja, é um presente, é algo que é dado por Deus a nós. Então, é por isso que nós podemos nos esforçar ao máximo para sermos justos, mas nunca seremos, senão pelo meio concedido por Deus, né? Ou seja, quando nós nos relacionamos com Jesus, nós recebemos de Deus, então, a justiça de Jesus, a justiça de Cristo. Nós vamos já entender melhor essa questão. Pelo pecado de Adão veio o juízo sobre todos os homens para condenação, mas pela vida justa de Jesus, ou seja, pela vida de obediência de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Vejo que a justificação aqui, nesse texto, está em contraste com a condenação. Pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores, mas por meio da obediência de Jesus, muitos se tornarão justos. Olha só, isso está lá em Romanos 5, 18 e 19. Seria bom você ler esses 3 versos aí depois lá em Romanos 5. Então, você entendeu? Pelo pecado de Adão, nós estamos condenados. O juízo, então, virá sobre nós para sermos condenados. Pelo pecado de Adão, nós nos tornamos pecadores, mas pela justiça de Jesus, pela obediência de Jesus, nós recebemos a justificação e nós, assim, então, nos tornamos justos. Tá? Vamos para a 6ª pergunta agora. O que Abraão fez para que Deus lhe imputasse ou atribuísse justiça? A palavra imputar é o mesmo que atribuir, tá? Romanos 4, 3. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então a pergunta é:
que Abraão fez para que Deus lhe imputasse, ou seja, para que Deus lhe atribuísse justiça. Aí diz que Abraão creu em Deus. Ok? Então, veja, Abraão, ele não precisou fazer boas obras para ser justificado, para receber de Deus a justiça. Tá? Ele simplesmente creu. Grave isso aí na sua cabeça. Abraão não foi justificado por suas obras. Ele foi justificado por crer em Deus. Agora nós vamos entender o que significa esse crer em Deus. É necessário, porém, entender o que significa crer, senão você pode achar que basta acreditar em Jesus para receber sua justiça. Na Bíblia, crer em Deus é muito mais do que acreditar nele. Crer em Deus é o mesmo que ter fé ou confiar em Deus e na sua palavra. Então, meus amigos, quando diz lá que Abraão creu em Deus e por isso ele foi justificado, isso quer dizer que Abraão teve fé em Deus ou ainda que Abraão confiou em Deus e confiou na palavra de Deus. E por isso Deus atribuiu a ele a justiça, né? A justiça dele mesmo, né? A justiça de Deus. Ok? Então, crer na Bíblia é sinônimo de ter fé e também de confiar. Eu gosto de usar a palavra confiar porque é o que é a maneira mais fácil de nós entendermos o que significa crer ou ter fé. As pessoas têm um entendimento muito errado sobre fé, né? Acham que fé é você acreditar muito numa coisa até Deus dar aquilo para você. Não tem nada a ver com isso. A verdadeira fé é quando você confia em Deus, ou confia em Jesus e confia na palavra de Deus. Você pode se esforçar ao máximo para ter fé em Jesus, mas nunca vai ter. Sabe por quê? Porque a fé, assim como a justiça, também é um dom de Deus. Efésios 2:8 diz lá, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, ou seja, a fé não vem de vocês, é um dom de Deus. Então, meus amigos, nós não temos fé em nós mesmos. Não confiamos em Jesus naturalmente. Essa confiança é adquirida por todos aqueles que, através de um relacionamento com Jesus, o conhecem cada dia. Então, veja, você não confia em alguém que você não conhece. Eu estou falando com relação a outras pessoas. Você não confia em alguém, em uma outra pessoa, se você não conhece a pessoa. Para confiar nela, você precisa conhecer. Primeiro, essa pessoa precisa ser confiável, né? E segundo, você precisa conhecer a pessoa. Então, com relação a Jesus, como é que nós vamos ter fé em Jesus? Ou seja, como é que nós vamos confiar em Jesus? Da mesma forma. Primeiro, Jesus tem que ser confiável. E nós podemos, através da Bíblia, né, ter a certeza que Jesus é totalmente confiável. Então, esse primeiro ponto aí está ok. Segundo ponto, nós precisamos conhecer Jesus. Aí isso daí é a nossa parte, meus amigos. Para nós termos fé em Jesus, para nós confiarmos em Jesus, nós precisamos cooperar com Deus, nós precisamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? É ter um relacionamento com Jesus com o objetivo de conhecê-lo, tá? É por isso que quando você estudar a Bíblia, quando você orar, você deve fazer essas coisas para conhecer Jesus, né? Porque como é que a gente conhece uma pessoa? A gente conhece quando a gente conversa com ela e ela conversa com a gente, ou seja, nós falamos e ouvimos o que ela nos diz. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós estamos ouvindo o que Deus tem a nos dizer. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, tá? E assim nós vamos conhecendo a Jesus cada dia. Sétima pergunta agora, responda: como somos justificados por Deus? Romanos 3:24. Diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça,
mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E também Romanos 5:1. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para responder a pergunta, na letra A aí, como somos justificados por Deus, nós vamos juntar os dois textos. Romanos 3:24 diz que nós somos justificados gratuitamente, ou seja, não precisamos pagar nada por isso. Nós não, mas Jesus pagou, né, com a sua vida. Mas nós somos justificados por sua graça. Aí você tem que ver, sua está falando de quem? Aí você tem que ler os versos anteriores, Romanos 3:23, 3:22, até ver de quem está falando. Se você ler o contexto, né, você vai ver que está falando de Deus. Então, nós somos justificados por sua graça. Esse sua está se referindo a Deus. Então, pela graça de Deus. Então, guardem aí essa parte, justificados pela graça de Deus. E Romanos 5:1 diz que nós somos justificados mediante a fé. E aí, quando nós lemos outros versos da Bíblia, nós vemos que essa fé é em Jesus. Então, nós somos, juntando os dois agora, somos justificados pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. E aí, olha só que interessante, depois vai dizer que nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, depois de justificados, nós temos paz com Deus. Então, nós só podemos ter paz com Deus, meus amigos, quando nós somos justificados. Por quê? Porque enquanto existir algum pecado entre nós e Deus, primeiro que o pecado causa separação entre nós e Deus. E depois que, quando nós cometemos um erro, nós temos consciência disso, a nossa consciência ali ela fica pesada, né? Ela sempre nos acusa, então nós nunca temos paz. Mas quando nós recebemos de Deus o perdão para todos os nossos pecados e somos justificados por Deus, então, a partir daí, a nossa consciência, ela não mais nos acusa. Satanás também não pode mais nos acusar. Então, nós temos paz com Deus. Somente assim é que nós podemos ter paz com Deus. Então, meus amigos, a fórmula da justificação é essa, nunca esqueçam. Graça de Deus, mais fé em Jesus. Então, vejam que para sermos justificados, existe uma parte que é de Deus. Qual é a parte de Deus? É a sua graça, é nos conceder a sua graça. Então, essa é a parte de Deus. Lá tem um texto lá em Tito, no capítulo 2, que diz que a graça de Deus se manifestou salvador a todos os seres humanos. Então, a graça de Deus está disponível a todos. Então, na fórmula da justificação, a graça de Deus já está ok. Falta agora a segunda parte. Essa segunda parte é nossa, é a nossa parte na justificação, que é ter fé em Jesus. E eu já expliquei para vocês que ter fé em Jesus é o mesmo que crer em Jesus, é o mesmo que confiar. Então, confiar em Jesus. E aí nós já vimos também que para confiar em Jesus nós precisamos nos relacionar com ele para conhecê-lo. E isso todos os dias. Então, meus amigos, essa é a nossa parte. Na fórmula da justificação, nós precisamos fazer isso que eu acabei de falar, né? Nós precisamos buscar a Jesus todos os dias, nós precisamos estudar a Bíblia para conhecer Jesus, nós precisamos orar para conhecer Jesus, nós precisamos frequentar a igreja, porque Jesus disse que nós precisamos frequentar a casa de Deus, precisamos louvar a Deus, buscá-lo, enfim, tudo que for possível fazer, nós devemos fazer para assim estarmos fazendo a nossa parte para conhecer Jesus. Ok? Meus amigos, eu peço só um minutinho de vocês. Eu vou pegar aqui o carregador, acabei esquecendo. Só um minutinho.
Ok, voltando aqui. Então, nesse estudo, nós estamos falando sobre justificação e salvação. Nós vamos, falamos sobre justificação, agora nós vamos entrar na salvação, tá? Aí, na sétima pergunta, na letra B, como somos salvos por Deus? Efésios 2:8, já até citei aqui, né? Diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, como é que nós somos salvos por Deus? Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Então, olha só, salvação, a fórmula da salvação agora, está errada ali, não é a fórmula da justificação, não, é da salvação. Salvação é igual graça de Deus mais fé em Jesus. Então, você viu? Justificação e salvação têm a mesma fórmula. Nós somos justificados e salvos pela graça de Deus mediante a fé em Jesus. Então, nós podemos concluir que se uma pessoa é justificada por Deus, logo ela está salva. Ninguém será salvo sem ter sido justificado. E todos que forem justificados estão salvos. Veja bem, todos que forem justificados estão salvos. A palavra ali não é serão salvos. Por quê? Porque é possível uma pessoa ser justificada, mas se ela não permanece, né, em Jesus, se ela não continua, se ela não persevera em ter um relacionamento com Jesus, ela vai deixar de ser justificada e ela não será salva. Então, ser justificado uma vez, meus amigos, não quer dizer que você será salvo, tá? Você precisa ser justificado todos os dias. Todas as vezes que você cair em pecado, e o cristão ele não está isento de pecar, porém o pecado deve ser uma exceção na vida do cristão, não uma regra, né? E quando pecar, você precisa então dar aqueles passos para receber o perdão de Deus. E ao receber o perdão de Deus, você vai receber também a justiça de Cristo, né? Então Deus vai lhe dar o perdão e também vai lhe dar a justificação. Ou seja, Deus vai atribuir a você a justiça de Cristo, porque Jesus Cristo é o justo, é o único que é justo, o único que tem justiça, né, em si mesmo. Então, é isso que Deus faz. Ao mesmo tempo que ele nos perdoa, ele nos justifica, ok? Então, voltando aqui, ninguém será salvo sem ter sido justificado, ou seja, é preciso ser justificado para ser salvo, como eu falei lá no início, é o primeiro passo para a nossa salvação. E todos que forem justificados estão salvos. Naquele momento, a pessoa está salva, tá? Mas ela precisa continuar, ela precisa perseverar para continuar salva. Na Bíblia encontramos dois tipos de justiça e também de salvação. A justificação, desculpa, dois tipos de justificação. Primeiro, a justificação pelas obras e também a salvação pelas obras, que é quando uma pessoa faz as coisas para Deus para ser salva. Ah, porque eu prego, porque eu canto na igreja, porque eu dou o dízimo, eu dou a oferta, porque eu faço isso, faço aquilo, porque eu guardo todos os mandamentos de Deus e então eu estou salvo. Não, meus amigos, a justificação e a salvação não é pelas obras. A justificação e a salvação é pela fé em Jesus. E aí, se você quiser confirmar isso, você pode ler esses textos aí, tá? Que ou você pode anotar agora ou tirar um print aí da sua tela ou depois você vai ter lá na lição em PDF, você vai ter esses textos lá também. Então, olha só, se você puder ser justificado e salvo por suas obras, você poderia se gloriar dizendo, eu me salvei, como diz lá em Efésios 2:9. Olha só o que diz Efésios 2:9. O verso 8 diz,
pela graça sois salvos mediante a fé, né? E o verso 9 diz, não de obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação não é de obras, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Se eu pudesse me salvar e me justificar, eu poderia me gloriar, dizendo, eu me salvei. Então, que necessidade você teria de um Salvador? Para que você precisaria de Jesus? Não precisaria. Você poderia se justificar, você poderia se salvar. Então, não precisaria de Jesus. Para que Jesus veio a essa terra morrer? Não teria sentido. Jesus veio em vão? Não, claro que não. Por quê? Porque nós não podemos nos salvar. Então, nós precisamos de um Salvador. Oitava pergunta agora, meus amigos. Como as pessoas eram salvas antes de Jesus, segundo o Antigo Testamento? Salmos 6, verso 4. Volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. Então, a pergunta é, como as pessoas eram salvas antes de Jesus, né, antes de Jesus vir à Terra, isso no tempo do Antigo Testamento, né, segundo o Antigo Testamento. Então, segundo Salmos 6:4, as pessoas eram salvas pela graça de Deus, pela graça do Senhor, né? Isso aqui é interessante, é importante, porque muitos dizem que no tempo do Antigo Testamento a salvação era pelas obras, era pela lei, né? E não, a Bíblia diz que a salvação era pela graça. E no tempo do Novo Testamento, como somos salvos hoje, após a morte de Jesus, segundo o Novo Testamento, Atos 15:11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, veja, nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus, sendo que Jesus é Deus, então nós podemos dizer que nós somos salvos pela graça de Deus. Ok? Então, salvação depois da morte de Jesus, no tempo do Novo Testamento, né? Também é pela graça de Deus. Então, meus amigos, vejo que a salvação ela não mudou. Antes de Jesus era pela graça, depois de Jesus continua sendo pela graça. Nunca foi pelas obras. A salvação nunca foi pelas obras. A salvação nunca foi pela lei. Sempre foi pela graça de Deus. Mas o que é graça? Graça é a atitude amorosa e misericordiosa de Deus de salvar homens e mulheres pecadores sem que mereçam e de graça. De graça, ou seja, de forma gratuita. Ou seja, você não merece ser salvo, você não pode pagar nada para ser salvo, mas Deus quer salvá-lo porque Ele te ama. Então, isso é graça, meus amigos. A graça é um dom imerecido, é algo que Deus nos dá. Por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele é rico em misericórdia, porque Ele quer nos salvar. Deus não nos salva porque nós somos bonzinhos, né? Deus nos salva porque Ele nos ama, Ele quer nos salvar porque Ele nos ama, Ele nos criou para isso. 10ª pergunta agora, o que Jesus fez para nos salvar e nos conduzir a Deus? 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, olha só, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro 3,18. Então, o que Jesus fez para nos salvar e nos conduzir a Deus? Jesus morreu pelos nossos pecados, ele, sendo justo, morreu pelos injustos, né? E assim, Jesus nos salva e nos conduz a Deus. Então, aqui, esse verso resume muito bem o que nós estudamos até aqui, né? Jesus é justo, nós somos injustos. Mas o justo morreu pelos pecados dos injustos. E é por isso que nós podemos ser justificados, né, e sermos salvos. Agora, meus amigos, nós vamos ver 6 passos que confirmam a salvação
e aí nós vamos concluir o nosso estudo, tá bom? Então, o primeiro passo está em Atos 16, 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, diz: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Então, o primeiro passo que confirma a nossa salvação é crer no Senhor Jesus. E aí eu já expliquei para vocês, nesse estudo, que crer em Jesus é o mesmo que ter fé nele, ter fé em Jesus é o mesmo que confiar em Jesus, e essa confiança vem por meio de um relacionamento diário com Jesus. E aí, interessante que aí Paulo e Silas, né, falando para o carcereiro, dizendo que se ele cresce em Jesus, ele seria salvo, ele e a sua casa. Então, quer dizer que se eu crer em Jesus, toda a minha família será salva? Se eu confiar em Jesus, todos serão salvos da minha casa? Não, não é isso que está falando. Por quê? Porque a salvação, se você pegar só esse texto, você vai chegar a essa conclusão, mas aí é por isso que você precisa comparar com outros textos da Bíblia, né, para você chegar numa conclusão correta. A salvação, ela é individual, né? O que esse texto quer dizer é que se você confiar em Jesus, se você crer no Senhor Jesus, você será salvo e também você será uma influência para a salvação da sua casa, da sua família, certo? Então, imagina uma casa onde ninguém crê no Senhor Jesus, ninguém, nenhum membro da família. Então, quem que vai trabalhar pela salvação dessa família? Quem que vai influenciar essas pessoas para a salvação? É mais difícil, precisa vir alguém de fora, né? Agora, se existe uma pessoa, um representante de Jesus dentro da casa, alguém que crê, que confia no Senhor Jesus, então essa pessoa será uma luz para a salvação da sua família, vai ser uma influência para a salvação dos seus familiares, entendeu? É isso que está dizendo aí esse texto. Segundo passo agora, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 16, 19. Então, o arrependimento dos pecados é o segundo passo. Terceiro, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmos 32, 5. Então, esse é o terceiro passo. E vocês estão vendo que esses passos repetem os mesmos passos da lição anterior sobre o pecado, né? Aqueles que nós devemos dar para receber o perdão dos pecados. Por quê? Porque para sermos salvos, meus amigos, nós precisamos receber o perdão dos nossos pecados. E aí, veja que depois desse terceiro passo, depois da confissão dos pecados a Deus, vem o perdão, porque o salmista diz, aqui foi Davi quem escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu, está falando do Senhor, de Deus, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, veja, Davi aqui afirma que depois da confissão dele, Deus perdoa o seu pecado. Então, é nesse passo aqui, é depois do terceiro passo, que você é perdoado e também é justificado por Deus. Ou seja, Deus olha para você, desculpa, Deus perdoa você, Deus atribui a você a justiça de Cristo, então Deus te considera agora uma pessoa justa, sem nenhuma falta, sem nenhum pecado diante dele. Ok? Então, meus amigos, é nesse passo aqui que você está salvo, depois do terceiro passo. Mas não são 6 passos, Levi, que confirmam a salvação? Sim, mas é depois do terceiro que você já está salvo. Os outros 3 passos, o quarto, o quinto e o sexto, eles têm a ver com a manutenção da sua salvação, ou seja, para você se manter salvo, você precisa dar esses outros passos, ou para você continuar salvo, né? Quarto passo, Mateus 19, 16 e 17. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, e qual é o quarto passo aqui, meus amigos? Guardam os mandamentos, guardam os mandamentos. Então,
a obediência aos mandamentos de Deus é o quarto passo que confirma a nossa salvação. Ou seja, depois de justificado, depois de perdoar justificado, você não pode continuar vivendo na prática do pecado, né? Você não pode continuar vivendo na desobediência. Por isso que o quarto passo é a obediência aos mandamentos de Deus. O quinto passo: quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16:16. Então, quem crer no Senhor Jesus e crer em Jesus é o primeiro passo que nós vimos, ele precisa ser batizado. E o que é o batismo, meus amigos? O batismo é uma cerimônia de casamento, né? Quando você ali publicamente assume que você está iniciando ali um relacionamento com Jesus, tá certo? E o batismo, depois do batismo, você se une a uma igreja, tá certo? Mas, Levi, tem tantas igrejas aí, qual é a igreja que eu devo ser batizado? Você tem que procurar a igreja verdadeira. E aí, ontem, no estudo de ontem, sobre Apocalipse 10, o professor Darcy mostrou ali que Apocalipse 10 contém uma profecia que revela o surgimento da igreja verdadeira. E esse estudo eu já vou colocar lá no grupo depois. E amanhã eu vou fazer uma pregação que tem a ver com isso também. O tema da pregação é: tem em Deus uma igreja verdadeira? Então, vou falar sobre isso nessa pregação amanhã. Vocês estão convidados também. Então, meus amigos, batismo, ser batizado é o quinto passo. Interessante que Jesus diz: quem crer será batizado. Mas ele não diz assim: quem, porém, não crer será. Quem não crer e não for batizado será condenado. Por que que Jesus não falou assim: quem não crer e não for batizado? Porque quem não crer, quem não deu o primeiro passo que confirma a salvação, não vai dar os outros, não vai se arrepender, não vai confessar os pecados, não vai guardar os mandamentos de Deus e muito menos vai ser batizado. Então, quem não crê, automaticamente, nós já sabemos que não vai dar os outros passos. Sexto e último passo, meus amigos: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. Então, a perseverança, perseverar é você não desistir. Aqueles que desistirem da vida cristã, dessa caminhada, estão desistindo da sua salvação. Então, perseverar significa você permanecer tendo esse relacionamento com Jesus todos os dias, ou até você morrer, ou até Jesus voltar. E assim, ao se relacionar com Jesus todos os dias, você vai conhecê-lo cada dia mais. Ao conhecer Jesus, você vai confiar nele, que é o primeiro passo. Se você pecar, você vai ser levado ao arrependimento desses pecados e à confissão. O Espírito Santo vai levar você a dar esses passos. Então, você vai ser perdoado, vai ser justificado. O Espírito Santo vai te dar poder para guardar todos os mandamentos de Deus. Você, se foi batizado uma vez, não precisa ficar sendo rebatizado. O único batismo que precisa ser renovado todos os dias é o batismo do Espírito Santo. E você vai continuar perseverando até o fim. Tá certo, meus amigos? Então, esses são os 6 passos que confirmam a nossa salvação. A salvação acontece depois do terceiro passo, como eu já falei. Para ser salvo, você precisa ser declarado justo por Deus, e isso não depende de obras, como nós vimos. As obras, elas estão a partir do quarto passo, mas até o terceiro não tem obras. Então, para ser salvo, você precisa ser declarado justo por Deus, isso vem depois do terceiro passo, e não depende das nossas obras. Depende unicamente de nós termos fé em Jesus. Por isso você é justificado e salvo por meio da fé em Jesus. Tá aí. Agora nós entendemos por que a justificação e a salvação é pela fé em Jesus e não por obras. Agora, estando salvo, você deve viver como uma pessoa salva. E isso, aí sim entram as obras. Isso envolve as obras. Guardar os mandamentos de Deus, ser batizado e perseverar até o fim serão uma consequência de você estar salvo. Então, veja, fé e obras estão unidas. Porém, as obras elas vão ser uma consequência da fé. É uma consequência de você ter fé em Jesus,
e de estar salvo. E aí, meus amigos, então nós concluímos o estudo de hoje. Foi um estudo bem intenso, né, com bastante informação. Eu esperava ter feito mais rápido, né? Eu nem sei quanto tempo que a gente levou, mas eu queria que ficasse bem claro para vocês, né, esse tema, porque devido à sua importância, né? E aí, ao final de cada estudo, nós precisamos tomar uma decisão. E eu gostaria de convidar você a tomar essa decisão hoje, você que está me ouvindo agora, está acompanhando esse estudo. E aí você pode ler comigo, aí com o microfone desligado mesmo, Deus está vendo. E aí no final você pode confirmar aí com Deus a sua decisão, tá? Então, a nossa decisão hoje é: entendi que sou salvo pela graça de Deus por meio da fé em Jesus. Desejo ser justificado e salvo pela fé em Jesus e não por minhas obras. Para isso, quero me relacionar com Jesus todos os dias para conhecê-lo e confiar nele cada dia mais. Então é isso, meus amigos. Que assim seja, né? Que essa é a minha decisão, que essa seja a sua decisão também, de você se relacionar com Jesus todos os dias para conhecer Jesus, para confiar nele cada dia mais, e assim você será justificado, será salvo pela fé em Jesus. Não procure salvação, não procure justificação pelas obras, porque nós vimos que isso é impossível. Só podemos ser justificados e salvos pela fé no Senhor Jesus. Então, quero convidar você a fazer uma oração agora, concluindo esse estudo, e assim nós vamos confirmar com Deus a nossa decisão. Assim que terminar, todos que quiserem podem permanecer aqui na reunião, se quiserem tirar alguma dúvida, fazer uma pergunta, quiserem comentar, tá bom? Assim, logo depois da oração você vai ter essa oportunidade. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais um estudo que tivemos aqui, esse estudo tão importante, meu Deus, a respeito da justificação, que é o primeiro passo que nós precisamos dar para a nossa salvação. A respeito da salvação também, nós vimos os 6 passos que confirmam a nossa salvação e nós vimos então, meu Deus, que precisamos crer no Senhor Jesus, nós precisamos nos arrepender e confessar nossos pecados ao Senhor. E ao fazermos isso, nós estamos sendo justificados e, ao mesmo tempo, nós estamos salvos. Mas depois de salvos, precisamos confirmar essa salvação, guardando os teus mandamentos, tomando a decisão de sermos batizados e também perseverando até o fim. Então, Senhor, nos ajuda a darmos cada um desses passos na nossa vida, nos ajuda, Senhor, a nos esforçarmos, com todas as nossas forças, possamos buscar essa salvação por meio do Senhor Jesus Cristo, porque se chegarmos ao final dessa vida e descobrirmos que estamos perdidos, Pai, nós vamos ali descobrir naquele momento que toda a nossa vida, tudo que fizemos nessa vida foi em vão, mas aí já será tarde demais, Pai. Por isso, nos ajuda a aproveitar a oportunidade de salvação que o Senhor nos dá, aproveitar que estamos com vida, possamos então fazer as melhores escolhas para a nossa vida, escolhas que nos aproximem cada dia mais do Senhor, escolhas que nos levem para mais perto do Senhor Jesus. E assim, meu Deus, também te pedimos que o Senhor efetue em nós o querer e o realizar segundo a tua boa vontade, porque o Senhor sabe que a nossa natureza pecaminosa, ela tende para o mal, tende para estar longe do Senhor. Por isso não temos vontade de orar, não temos vontade de estudar a tua palavra, mas como eu pedi, baseado na tua palavra, efetua em nós o querer, nos dá o querer, estudar a Bíblia, orar e fazer qualquer outra coisa que nos aproxime do Senhor Jesus. E também, depois de querer, nos conceda o realizar, Pai. Abençoe os nossos amigos que acompanharam esse estudo, que eles continuem crescendo na tua graça, no teu conhecimento,
Salva cada um de nós, Senhor, para o teu reino, nos ajuda a sermos uma luz, também uma influência para a salvação dos nossos familiares. É no nome do Senhor Jesus que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Amém. Muito bem, meus Amém. amigos. Vamos ver os sobreviventes aqui, aqueles que ficaram até o final, né? Valéria, Jusilene, Rosa, Valões, outros que estavam aqui já saíram. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final. Eu vou encerrar aqui a transmissão pelo Facebook.